Infelizmente, muitas pessoas fazem uma apresentação de produto, ao invés de fazer uma apresentação comercial. E existe uma diferença entre a apresentação de produto e a apresentação comercial, e aqui nós iremos te passar como você fazer. Mas não só, né, Vinícius, uma apresentação comercial qualquer, mas uma apresentação comercial que converte, que gera desejo, que gera urgência, que faz o pacto. Primeira etapa é a introdução, onde você conversa com a pessoa, você faz o rapport, você gera aquele quebra-gelo que a gente chama. Ou seja, se conecta com a pessoa, fica uns 2, 5 minutos lá, perguntando para ela aí como é que você tá, como é que tá o tempo aí, poxa vida, no teu negócio que você tem tal coisa, no teu Instagram, dá para ver que você viaja bem, ou seja, interage com a pessoa. Essa é a introdução, para não deixar 100% formal. Que poderia ser abordagem também, né? É a introdução à abordagem. E aí depois tem o passo 2, é o questionário, né? Daqui você tem uma transição de impacto. Ó, João, aí você começa a falar na parte séria do negócio. Ó, vou te fazer algumas perguntas para entender melhor a sua situação, o seu negócio, a sua saúde, etc. Para dizer o que fica melhor para você. Pode ser. Aí você faz esse impacto, vai para o questionário, que é o Spin Selling, que é uma sequência de perguntas para diagnosticar o problema da pessoa, a real necessidade e tudo mais. E aí no terceiro ponto... Para quem é closer águia, investigação águia. Isso aí, cara. Mas é o questionário, Spin Selling, investigação águia. Então você perguntar para o cliente. E aí no terceiro passo, quando você já fez a introdução, já perguntou para ele, entendeu ele de fato, ouviu ele bem, aí você entra com a parte da apresentação. É aqui que a apresentação entra. O closer, em geral, ele não entra com a apresentação de cara, ele só vai entrar com a apresentação lá para os 20 minutos. Esses 20 minutos aqui iniciais foram introdução e papo, bate-papo, conversa, pergunta, em falar com a pessoa, em entender ela. Depois que você entende ela, aí você vai para a apresentação. E olha que curioso, a apresentação, se você fizer quase igual para todos os clientes, ela funciona. Essa parte é personalizada, mas essa é quase igual. Essa aqui a gente faz de maneira personalizada, assim, o close experiente faz de maneira personalizada, mas o close iniciante, se ele pegar a apresentação e fazer bem essas duas partes, ele pode fazer tudo igual, porque ela é montada para ter essa narrativa interessante, essa narrativa que constrói a autoridade. E aí, nessa parte da apresentação, agora a gente tem 3 etapas. Primeiro, você vai vender a empresa. Segundo ponto, você vai vender um método. Em terceiro ponto, você vai vender o produto. Então, não adianta convencer a pessoa do método se ela não sabe quem é você e nem confia em você para ter autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Então, você vai contar a história da empresa, os marcos de autoridade, os clientes que já atendeu. Credibilidade tem que ser feita aqui nessa parte. Muito forte. Nessa ordem. Depois de apresentar a empresa, aí você fala do método. Vou dar alguns exemplos. O que é método, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo de um médico. O médico, ele é um cirurgião plástico. E em vez de falar do produto dele, como é que é a cirurgia, ele vai falar, olha, o método que ele acredita, como é que ele usa a cirurgia plástica para ter um resultado mais perfeito. Onde é que ele aprendeu, quais são os pilares desse modo dele de operar que traz o maior resultado para aquele cliente. Então, ele fala do método que ele utiliza. E comprova para a pessoa que esse método funciona. Porque ele é testado em Harvard, porque ele é baseado em tal coisa, porque ele gera esse tal resultado. E aí, no final, ele vai apresentar o produto. Como é que é feita a cirurgia, como é que é a pré-preparação, o que a gente dá assistência na pós-operação, sobre todos os entregáveis, o que você faz de fato, qual que é o produto que você está vendendo, né? Então, você tem que convencer a pessoa nessa linha. Dentro dessa apresentação, tem várias coisas que geram alta performance. A alta performance é você diminuir o ciclo de vendas, que são as quebras de objeção durante essa apresentação, ou seja, durante a explicar a empresa. Tem objeção de empresa, tem objeção do método, tem objeção do produto. Uhum. Então, quando você apresenta a empresa, Yuri, você também quebra objeções relacionadas à empresa. Quando você apresenta o método, objeções que podem surgir lá, que você ouve. Tipo o professor que o Matuta citou. Ele já ouviu tanto o cliente que ele sabe onde é que a pessoa pode ter dúvida. E você esclarece essa dúvida antes da pessoa perguntar. Por isso que muitas vezes a pessoa chega sem dúvida. Tem alguma dúvida? Não. É porque você realmente esclareceu todas as dúvidas. E aí você quebra a objeção e você faz pactos. O que é um pacto? Toda vez que você vai mudar de fase, você interage com a pessoa. João, essa empresa que eu te apresentei tem credibilidade nos seus olhos? Você confia nessa empresa que eu te apresentei? Essa empresa tem a solidez que você deseja para resolver essa solução? Olha que interessante, a pessoa confirma se ela validou a empresa. Método, a gente pergunta, esse método de atuação faz sentido para você, para o teu negócio? Eu valido o método. E produto, antes de entrar no preço,
que é a parte final é valor. Esse produto faz sentido para você? Você vê valor em implantar isso hoje na tua operação? Vê valor em ter isso para sua vida? E pode ser seguro, pode ser consórcio, pode ser carro, pode ser fração imobiliária, pode ser estruturação de negócios, estruturação de pessoa, mentoria, consultoria, assessoria. Tudo você faz exatamente igual. E tudo isso também dá resultado. Na fração imobiliária fazia isso, para o nosso cliente de agência tá bombando fazendo isso. Todo mundo, todos os produtos têm a empresa, o método e o produto. Perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhada Manda aqui. brasa no coisa aí? Vamos lá. Pessoal, Bora. então o que a gente está gerando de valor, tá? Eu vou apresentar agora na parte prática. Uma vai apresentação. Uma apresentação template, a nossa apresentação mais também, né? Tá. Muito bem. Então essa capa da nossa apresentação. Então o que eu falei sobre ter design? Esse design aqui está muito bem apresentado, tá? Então já gera essa credibilidade. Primeira coisa, a gente faz o quê? O tema da apresentação, tá? Isso aqui também é parte da capa, ou seja, qual que é o propósito dessa apresentação comercial? Claro, eu fiquei 20 minutos conversando com o cliente, gerando necessidade para time comercial. O que a Full Sales trabalha? Time comercial, tá? E aí depois a gente vem para a parte de credibilidade da empresa. Eu falo de mim, da minha trajetória, falo do meu resultado com times comerciais, falo das minhas empresas, falo de quantos anos eu estou atuando, ou seja, a minha experiência, e depois eu mostro uma prova do meu resultado. Aqui, não sei se está vendo lá na tela, mas eu gerei com times comerciais para os meus negócios de 26.158.000 para 291, na verdade, mil de investimento. Eu provo para a pessoa através desses prints aqui. Nos últimos 2 anos. Ou seja, o que eu quero? Antes de apresentar uma solução comercial, eu provo que antes de ser consultor, uma empresa de estruturação comercial, eu fazia isso para minhas empresas e tinha muito resultado. Tá? Então, eu estou gerando a credibilidade para a pessoa me ouvir. E depois eu falo aqui de resultado, aí eu vou apresentar o Yuri, né? O Marcos já treinou mais de 10 mil vendedores, mais de 1.000 alunos em mentoria, liderança comercial. É sócio de um espaço maravilhoso que a gente está agora, que é um podcast. Ele tem uma sala aqui também para eventos de 400 pessoas. E aí eu apresento aí o Matheus, né, denominado, né, o nerd das métricas e dos funis, e conselheiro de gente que fatura, né, 9 dígitos, que é mais de 100 milhões de reais por ano. Ele dá aconselhamento para essas pessoas, presta consultoria, está prestando consultoria também para um grande empresário que fatura 130 milhões, e um cara muito bom em marketing, e é por isso que a gente soma muito bem. Então eu estou apresentando a credibilidade da empresa. Aí depois eu falo o quê? Do problema, né? Do problema que as pessoas estão passando, que é custo de aquisição alto, CPM alto, e aí eu falo da solução. Eu já começo a falar um pouquinho mais aqui do que é a solução para a pessoa que está sofrendo esse problema aqui. A solução para mostrar que tem uma solução, e a solução é a nossa solução. É a nossa solução. Entendeu? Exatamente. Então tem um problema e a solução é a nossa solução. A gente resolve o seu problema. Então a gente está falando ali indiretamente que nós resolvemos o problema da pessoa. Vou dar até um exemplo, assim, de nicho de emagrecimento. Cara, o problema é, muita gente quer emagrecer, mas tem uma vida corrida, atribulada, de trabalho, filho, não sei o quê, e é querer demais que a pessoa passe 2 horas todo dia na academia. Mas existe um método que você vai usar através de hormônios, através de dieta, através de um treino cadenciado com o estilo de vida dela, que ela vai emagrecer. Ou seja, qual que é o problema hoje? As pessoas estão com dificuldade de emagrecer, solução, ela fazer o uso de hormônio, o uso de tudo integrado, dieta, ou seja, você sempre vai falar do qual que é a solução, que depois você vai apresentar o método. Né? Para quem estuda copy, existe um nome que é até legal de usar, porque às vezes a pessoa consegue entender melhor essa parte sobre problema e solução, que é mecanismo. Então o que é um mecanismo? Por exemplo, a forma com que um carro funciona. O motor que bate no pistão, que aí liga e a gasolina vai lá e queima e acontece. Então a forma com que aquilo funciona é a solução que o carro tem para conseguir fazer com que uma pessoa chegue de um lugar a outro. Com menos esforço. Com menos esforço e com mais resultado. E você tem sempre o mecanismo do problema, que é um problema gerado e o porquê que esse problema existe, e o mecanismo da solução, que é como que você conseguiu resolver aquele problema diferente de tudo aquilo que já existe no mercado. Então, nesse momento, você vai usar exatamente isso, né? Então, existe um problema, que é a queda de ROI, e você fala sobre a solução para a queda de ROI, com um mecanismo único da Full Sales, que no caso aqui é a forma única de enxergar o problema e resolver o problema. Então, a pessoa, quando for fazer, precisa só pensar, por que as pessoas não têm resultado quando fecham com outras pessoas, com concorrentes meus? Por X, Y, Z, beleza, coloca no slide. Depois, por que o meu método é diferente?
Porque o que eu faço gera mais resultado do que os de outras pessoas. Ou então o que eu posso fazer de diferente para gerar mais resultado para essas pessoas que vão entrar aqui comigo, por exemplo, numa clínica de estética, para conseguir ter linhas mais naturais. Por X, Y, Z, W, nanana. Vai colocar. A junção desses dois, o problema que é gerado pelo mercado de outras pessoas que fecham com concorrentes e a solução que eu tenho, que é única, é o chamado mecanismo único. O pessoal tem dificuldade de construir. Sim. Então tá aí, ó. De forma única. Visão única sobre problema e solução é um mecanismo único. Cara, que massa. É justamente isso. Que aí você convence a pessoa de como ela vai ter o resultado e explicar por que os outros métodos que você vê por aí não fizeram ela não ter resultado ou talvez ela não tenha o resultado desejado.